Olá! Muito bom dia! Eu sou o Pedro Quintão e esta é mais uma mensagem da série Café com Fé. Aqui você começa o seu dia sob as bênçãos do Altíssimo. E hoje é quinta-feira, dia 17 de julho de 2025. E eu tenho uma palavra do Senhor diretamente para o seu coração. Meu irmão, minha irmã. Vamos ver o que Jesus disse no Evangelho de Mateus, capítulo 13, no versículo 13 ao 16. Por essa razão eu lhes falo por parábolas, porque vendo eles não veem e ouvindo não ouvem nem entendem. Neles se cumpre a profecia de Isaías. Ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração deste povo se tornou insensível. De má vontade ouviram com os seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se. E eu os curaria. Mas felizes são os olhos de vocês, porque veem, e os ouvidos de vocês, porque ouvem. Vamos lá. Tem uma grande diferença, não é, entre ouvir e escutar. O escutar é aquela questão, né? O ouvido está aberto, não é mesmo? Então, uma vez o ouvido aberto, você escuta o que quer e o que não quer. Às vezes você está ali ouvindo uma música concentrado, por exemplo, mas você acaba escutando barulhos, barulho de buzina, barulho de conversas, barulhos inúmeros, né? Às vezes você está em casa e aí você escuta o barulho da televisão, ou o barulho de algo na cozinha, de uma batedeira. Mas o que você está ouvindo é a música. Todavia, é impossível não escutar todos esses outros sons, porque seu ouvido está aberto, está ouvindo, está aí captando tudo. Então, essa é a diferença. Ouvir é você prestar atenção. Escutar é algo assim, desinteressado. É como conversar com uma pessoa que você está conversando com ela e ela está mexendo no telefone. A pessoa está te escutando, mas não está te ouvindo, né? Porque a atenção dela está dividida entre você e o telefone. Então, se ela estivesse ouvindo, a atenção dela estaria totalmente voltada para você. Mas como a atenção está dividida, ela está apenas te escutando. Bom, Jesus falou algo parecido com isso, que tem pessoas que têm ouvidos, mas não ouvem, têm olhos, mas não veem. O que significa isso? Esse ensinamento de Cristo. Esse ensinamento de Cristo. É que há verdades que são aparentes, que estão na cara. Só que ainda assim, muitas pessoas são resistentes a isso. Elas ouvem, elas veem, mas resistem. Não abraçam a ideia. Por mais talvez que saibam que é verdade, que é proveitoso, que é positivo, não, eu não quero. Eu prefiro não abraçar essa ideia. Eu me lembro
há 10 anos atrás, quando mais íntima e profunda, eu ainda não era cristão, eu ainda vivia longe da palavra, longe da presença, apesar de conhecer, de ser religioso, mas eu não vivia como um estilo de vida, entende? E eu estava num retiro e a palavra que estava sendo pregada, exposta, ministrada, começou a me incomodar, porque a palavra é viva e eficaz. Então, mesmo eu não fazendo parte daquele contexto, mesmo não sendo alguém que vivia a palavra sendo pregada falou comigo de alguma forma. Porque a palavra é viva, como diz a própria Bíblia no livro de Hebreus, a palavra é viva e eficaz. E naquele momento eu tinha duas opções: ou abrir o meu coração para aquilo que estava sendo falado e entender onde que poderia chegar, entender o que Deus queria falar comigo, ou então resistir. Ou seja, por mais que eu estivesse entendendo que Deus queria falar algo comigo, por mais que eu estivesse sentindo que aquela palavra estava viva e estava se comunicando comigo de alguma forma, eu também tinha a opção de simplesmente resistir. Ah, não, eu sei que tem algo aí, mas eu prefiro continuar da forma que eu estou. Bom, graças ao agir do Espírito Santo, eu escolhi a primeira opção, que era abrir-me, né, para o que Deus estava querendo falar comigo. E o desfecho dessa história foi que eu fiz uma oração falando: Senhor, eu já acredito em Ti, eu já faço o bem por Sua causa, por que eu estou ouvindo aqui que eu tenho que dar um passo maior, que eu tenho que entregar a minha vida para o Senhor, que eu tenho que me arrepender dos meus pecados? E no dia seguinte, foi nesse retiro um pastor de fora da igreja, eu nunca tinha visto ele na vida, nem ele tinha me visto, nós não nos conhecíamos. E ele pregou, no fim da pregação, todo mundo ficou de pé. Ele olhou para mim no meio da multidão, apontou o dedo e falou: Jesus manda eu te dizer essa noite, quem vai continuar minha obra? Pedro. Quando ele falou aquilo, uma força maior me fez. Só não caí no chão porque tinha um banco atrás de mim. Eu caí sentado e comecei a chorar muito. E eu falei: cara, não é possível. Esse homem respondeu a oração que eu fiz ontem. Porque eu tinha orado, fazendo uma pergunta para Deus. Por que eu estou ouvindo aqui, Senhor? Que eu tenho que entregar minha vida para o Senhor, que eu tenho que dar um passo maior. E Jesus, como grandes sábios fazem, como Sócrates, por exemplo, fazia, Jesus me respondeu com uma pergunta. Eu fiz uma pergunta e Jesus me fez outra respondendo a minha pergunta. Quem vai continuar minha obra? Pedro. Ou seja, Pedro, eu estou te chamando para você entregar a sua vida para mim, porque eu tenho um chamado para você. Eu tenho uma obra do reino para você continuar. Como assim continuar? Porque Jesus não está mais aqui na terra de carne e osso. Então, assim como na primeira vinda, que ele teve a sua ascensão aos céus e ele deixou os seus discípulos, a igreja, para poder continuar a obra do reino, nós somos chamados a continuar fazendo isso hoje, até que ele venha. Então Jesus me respondeu dessa forma e ainda por cima falou meu nome, né, para não ter dúvidas que era para mim. Meu nome foi falado, sendo que o pastor nem me conhecia. Então, através disso, eu entendi que aquilo era algo sobrenatural. Eu sempre fui muito questionador, desde criança. Mas aquilo não tinha como eu duvidar. Era impossível aquele homem ter simplesmente chutado e acertado 2 vezes.
chutado e meu nome, e chutado e acertado a oração que eu tinha feito na noite anterior. Oração essa que eu fiz na cabeça. Nem sussurrar eu sussurrei, né? Porque alguém podia falar, não, mas você sussurrou a oração e o cara que estava do seu lado ouviu e contou. Não, né? Porque eu fiz essa oração já deitado no dormitório dos homens. Não, eu fiz na cabeça. Então eu estou te contando esse testemunho pessoal, meu irmão e minha irmã, para falar o seguinte. Graças a Deus, o Espírito Santo me levou a não me fechar, mas a abrir os meus ouvidos para o que Deus queria falar comigo. Eu oro para que, se este for o seu caso, que essa seja a sua decisão também. Abra os seus ouvidos, o seu coração, os seus olhos para o que Deus quer falar com você. Não resista ao chamado de Deus para a sua vida. Amém. Que Deus te abençoe grandiosamente e até a próxima.